Boa noite. Boa noite. Satisfação em vê-los. Vi que teve um tandepá, que teve aluno chegando 2 horas da tarde. 3 horas. Teve aluno chegando às 2, às 3 para guardar lugar. Né? Bom, é ruim por um lado, mas é bacana por outro, né? De qualquer forma, é legal, né? Antes de começar a aula de hoje, que tem mais novidade, estava até conversando com o Rodrigo aqui, um novo posicionamento que vocês vão ficar aí bem pensativos em relação ao que o INSS vai fazer com o auxílio reclusão, que a gente pincelou ontem, mas vai voltar a falar dele hoje, que vai mudar mais coisa no auxílio reclusão. E como eu tinha falado ontem, vocês viram o pronunciamento, né, do ministro da Fazenda, falando que vai editar N medidas com majoração tributária para agora. Vocês viram? Então, o que eu já tinha falado ontem, que eles estavam em reunião, hoje vai sair as principais medidas aí, aumentos de tributo, e o mais legal foi a chamada dele, né? Esperamos que o Poder Judiciário coadune com o espírito da MP para que o Brasil possa continuar crescendo. E economizando 18 bilhões de reais. Bacana, né? Filho de uma mãe. Bom, rapidinho, momento Best Shop TV. Doutora Thaís, né? A Thaís falou que ela está numa cabine sozinha, está solteira, entendeu? Então, ela falou que está na pista livre e quem tiver interesse em ir no cruzeiro com ela, demorou. Tá? Tem que dividir o valor da cabine, né? Só para me deixar vermelha antes de começar a falar, né? É para dividir o valor da cabine. E a cabine dela é especial. É aquela com varanda. Tipo... E espelho no teto. Titanic. E espelho no teto. Sabe? Vai ficar na varanda, é bem romântico. A minha cabine é especial, claro, né? Olha. Tanto trabalho, toda hora aqui falando, tem que ser especial. É a cabine do líder. Sabe a cabine do líder? Esse Big Brother Brasil. Vamos lá. Bom, pessoal, rapidinho vou falar para vocês. Boa noite a todos. Até o dia 15, quem tiver interesse em ir no Congresso, o preço está reduzido, tá? Principalmente para os alunos do Legale. A partir do dia 15 vai ter alteração. Então, quem realmente tiver interesse em fechar o Congresso e a inscrição, favor fechar até o dia 15, tá? Porque depois não temos como reduzir novamente o valor. Eu fiz o cálculo aqui, tanto o Congresso quanto a inscrição pode ser pago em 10 vezes, vai dar um total de 10 de R$ 170. Não é um valor muito alto, acho que fica acessível para todo mundo em 10 vezes. E lá, não sei quem já fez, alguém já deve ter feito viagem de navio. Eu sou suspeita em falar porque eu amo, né? Eu vou todo ano, eu quero fazer uma viagem de navio. E lá vocês vão ter, além de conhecimento e atualização no direito previdenciário, vocês vão poder usufruir de todos os serviços do navio. A maioria deles, tá? Alguns são pagos, mas temos aí... O professor Carlos vai estar com seus trajes de banho para receber todos vocês lá, com um chapéuzinho de comandante. Momento especial. Como é que é? Eu vou passar a programação para vocês. Quem tiver interesse, ao final, colocar nome, telefone e e-mail, tá bom? Conto com vocês. Obrigada. Muito bem, Thaís. Solteira, hein, gente? Na pista. Tá, joia. Bom, vamos lá, que tem muita coisa aí, né? Primeiro, rapidinho, agradecer a presença do professor Arismar, né? A gente já está fechando aí uma novidade aí para vocês. Em fevereiro, a gente vai ter um curso, uma semana previdenciária, um seminário previdenciário, tudo gratuito, tá? Com vários professores, professor Arismar, professor Rodrigo. E no dia 27, já podem aí se preparar, dia 27, eu, Rodrigo e o Guilherme Portanova, numa aula especial aqui, falando sobre tudo de previdenciário, também gratuito. Janeiro vai ser o mês do grátis no Legale, tá? E sábado, o curso gratuito da Samanta, Recursos nos Tribunais Superiores, que é super importante. E também agradecer a presença do Rodolfo Hammer, né, mestre em Direito Previdenciário, presidente da subseção da Nossa Senhora do Ó também, né, que vai começar também logo em breve, começar a dar umas aulinhas aí com a gente, né, Rodolfo? Beleza? Vamos lá, Rodrigo? Vamos quebrar tudo? Bora. Que hoje eu quero falar, hoje eu estou nervoso. Ixi, Maria. Bora lá, gente. Alteração número 12, é isso mesmo, né? A gente parou na 11ª ontem. E essa é uma que acho que todo mundo concorda.
acho que é a primeira que a gente vai concordar aqui, não é? Ela é relacionada à pensão por morte e ela trata da perda da pensão por morte por indignidade. Olha o que agora a gente tem aqui no parágrafo 1º do artigo 74, incluído pela MP 664. Acompanhe comigo. Não terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. Nada mais justo, como já acontece no direito civil com relação à herança, não é? Aquele agora, no direito previdenciário, que cometer um crime doloso, detalhe, vamos tecnicamente estudar a norma que parece, a princípio, muito rasa, muito simples, né? Vejam, não trazemos aqui, no parágrafo 1º, um tipo penal específico. Então, é aquele que, pela prática de crime doloso, que crime? Pode ser o homicídio, pode ser o latrocínio, pode ser qualquer crime doloso que acabe por ceifar a vida do segurado. Então, não temos um tipo penal específico. Tem gente tratando aí, é a perda da pensão por morte do homicida. Não. Não fala do homicídio, não é? Aqui a gente tem a possibilidade do enquadramento em qualquer tipo penal, que obviamente resulte na perda da vida. Beleza? Detalhe, não terá direito à pensão por morte o condenado. Olha o segundo detalhe importante que a gente tem. Somente após, então, a sentença com trânsito em julgado. Vamos anotar aí? Então, são 2 pontos importantes. O primeiro é que o artigo não trata de um tipo penal específico. Joia? Então, é crime doloso contra a vida. Segundo ponto importante. Ele só perde o direito ao benefício depois da sentença com trânsito em julgado. A sentença transitada em julgado. Joia? Podemos chamar isso de perda do benefício por indignidade. Pois não, doutora? Obviamente, né, doutora, que a discussão, a pergunta da doutora aqui é, após a condenação, ao passo em que ele recebeu durante o período de trâmite do processo até o trânsito em julgado da sentença, que tem que ser concedido o benefício, acho que ficou claro, não é? Ele terá que devolver os valores que ele já recebeu? Depende. Depende, porque aqui, vejam, ele sendo condenado por um crime doloso, o Poder Judiciário reconhecendo que ali ele agiu com vontade de matar, ao passo em que ninguém pode também alegar o desconhecimento da lei, não é? Podemos concluir que ele recebeu o benefício de má fé. Requereu e recebeu de má fé. E aí é possível, obviamente, se discutir a devolução dos valores. Mas o benefício tem natureza alimentar. Claro, há defesa nesse sentido, dignidade da pessoa humana, etc. Mas aqui tem uma questão diferenciada, má fé. Então, entendo sim pela possibilidade de devolução. Ok, doutora? Beleza? Joia? Bem simples, né? E, esse daqui, essa alteração, já entra em vigor no dia 30 de dezembro de 2014. Vamos anotar? Isso é importante. Alteração que entra em vigor, já está, portanto, em vigor, desde 30 de dezembro de 2014. Comentar alguma coisa, doutor? Não, o Arismar só que está feliz, porque ontem a gente estava falando de matar você, né? A Cátia estava conversando, de que matar isso? ele. Tá valendo mais vivo. Olha. Ela fez o cálculo ontem rapidinho, para ver o que ele estava valendo, mais vivo ou morto. Tá valendo mais vivo, Cátia? Por então enquanto ainda, né? Bom, gente, próxima alteração, vamos lá? Alteração número 13. Aqui ainda na pensão por morte, hein? Pensão por morte será devido ao conjunto de dependentes do segurado, que falecer aposentado ou não, a contar da data. Esse é o caput do 74, que não está alterado. A alteração vem aqui, no parágrafo 2º. Hein? O cônjuge, companheiro ou companheira não terá direito ao benefício da pensão por morte
se o casamento ou o início da união estável tiver ocorrido há menos de 2 anos da data do óbito do instituidor do benefício, salvo nos casos em que já tratamos as exceções. Vamos primeiro aqui estudar a regra. Doutores, qual é a ideia? A ideia, a princípio, parece boa, se não fosse o fato de que a gente acaba nivelando por baixo, não é? Vejam, existem, todos aqui sabem, né, situações de fraude com relação à pensão por morte, pessoas que formalizam união estável ou acabam se casando com o único objetivo de receber a pensão por morte. Pensando nessas fraudes, e aí que eu digo nivelando por baixo de forma incorreta, porque não dá para a gente nivelar por baixo, não é? Trouxe agora a MP a necessidade de que o casamento e a união estável tenham perdurado no mínimo por 2 anos antes do óbito, para que somente então o dependente, cônjuge ou companheiro ou companheira, tenha direito ao recebimento da pensão por morte. Ou seja, ficou casado 1 ano, 1 ano e meio, 23 meses, morreu, não tem direito à pensão por morte. Já vamos ver as exceções já. Mas a regra agora é essa. Agora vamos pensar aqui, doutores. Vamos lá. Vamos raciocinar sobre isso. Porque essa alteração não é boa. Essa não é boa. Pessoal da outra sala, das outras salas, vamos lá, vamos pensar juntos aqui. Quando o artigo 201 da Constituição trata do regime geral de previdência social, ele diz lá no inciso 5 que a pensão por morte é um dos benefícios devidos. Quando a gente faz uma breve leitura do artigo 226 da Constituição, ele tutela a família sem trazer qualquer tipo de restrição. A pensão por morte tem como objetivo, primeiro, suprir a falta da manutenção, do mantenedor da família. Ok? Vejam, será que a norma trazida pela MP respeita os mandamentos constitucionais ou traz limitações que podem ou que afrontam a Constituição? Do ponto de vista material, a gente pode defender aqui, doutores, que a restrição trazida pelo parágrafo 2º agora do artigo 74 da Lei de Benefício, alterado pela MP, afronta o 201, inciso 5, vamos anotar aí, isso é importante, os fundamentos, afronta o artigo 201, inciso 5 da Constituição, quando trata da pensão por morte, porque restringe um direito constitucional. É importante a gente anotar o artigo e o porquê. Porque a MP aqui acaba restringindo a concessão de um direito constitucional. O que mais? O 226 da Constituição, quando trata da proteção à família. Artigo 226 da Constituição, quando trata da proteção à família. Lembrando de novo da famosa interpretação teleológica, de acordo com a finalidade social da norma. Lembram de ontem? Finalidade social da norma. Qual é o objetivo da pensão por morte? O que se pretende com a concessão do benefício? E aqui eu acabo não suprindo a falta do mantenedor da família. Ou seja, eu jogo para baixo do tapete o risco social que eu deveria acobertar. Então, eu vou dizer que aqui a gente tem um desrespeito ao objetivo primordial da pensão por morte, que é suprir a falta do mantenedor da família. Eu não tenho a cobertura do risco social quando efetivamente ele existe. Imagina que o Carlos case com a Samanta. Nossa Senhora Aparecida. Porque ele está enrolando a moça há uns trocentos anos. Ele acha que se casar não vai dar certo. União estável não é a mesma coisa? União estável. Não é a mesma coisa? Ele tem medo de formalizar. É pior, não é? Então, mas é que tudo que eu... Mas assim, é que não é... Não. Vou te explicar, Smart. É um detalhe técnico. Direito civil com o professor Nelson Sussuma. Tudo que eu tenho de mais substancial foi doado, cara.
Aí não se transmite. Do C pro C? Vai se fuder. Vai falando aí. Vai? continua Eu achei falando. que você queria Não, falar não. alguma coisa maravilhosa. Pô. O exemplo. Carlão casou com a Samanta. 23 meses depois, ou iniciou a união estável, ele vem a óbito. Deus me livre e guarde, né? Vamos bater até com o pé. A Samanta não teria direito à pensão por morte. É justo? Imaginem vocês que o risco social existe e a Previdência Social agora fecha os olhos para o risco social. Por quê? Ele era o mantenedor da família, no nosso exemplo. Então, a gente precisa bater nisso. Joia? Você ia falar do retrocesso? Fundamentação aí mais do que importante, né? E aí eu estava fazendo uma pesquisa e vi que o Supremo Tribunal Federal bate muito nisso, e também vocês vão encontrar esse mesmo texto no livro de Direito Constitucional do professor Gilmar Mendes, é a questão do artigo 5º, parágrafo 1º, do retrocesso social puro, né? Ele fala o seguinte: qualquer garantia individual, né, que proteja o Estado social democrático, ela não pode ser retirada. A questão do retrocesso social é a garantia do direito mínimo. Então, como o Rodrigo falou ontem, uma vez que eu der o direito para você, ó, você tem direito a A, esse A não vai poder mais ser tirado. Ele pode ser majorado e não reduzido, né? Então, se a gente for pegar bem fundo, a gente tem aí uma enxurrada de ilegalidades, né? A gente começa lá no primeiro, 3, né? Dignidade da pessoa humana. Terceiro, né, da CEF. Sim. Sociedade livre, justa e Isso. solidária. Princípio da solidariedade. A gente vai lá para o 5º, primeiro, Podemos combinar ele com o 7º caput também. 7º, né, que é Proibição do retrocesso o social. retrocesso social, né? Aí depois você vai lá para o 62, Que é a inconstitucionalidade formal, que é bom a gente inconstitucionalidade lembrar aqui. formal da MP, MP, que eu acho que esse é o principal fundamento aí, tem Também que começar acho. a falar disso, porque a forma que foi utilizada para alterar aí está totalmente errada, sem contar que, além de não preencher o binômio, Relevância e urgência. isso, ela também usurpa competência de emenda constitucional, Sim. porque algumas alterações só poderiam ser feitas via emenda e não via lei. Então já tem um outro problema técnico aí, né? Sim. E aí a gente tem a afronta ao artigo 2º da Constituição com Também, relação à separação dos poderes. dos poderes, está aqui. Né? Aí você vai ter 194, 2, né? O princípio da equidade ou igualdade. Sim. Né? Um pouquinho antes, o 150. Inciso 4, por conta do confisco tributário, porque aqui acaba havendo confisco Lógico que tributário tem. também, né? Lógico que tem. Né? Eu vou garantir, e tem um problema, ó. Vamos pensar da seguinte forma, tem um problema um pouco maior. Não tem exceção aqui? Eu lembro que você falou das Tem, exceções. a gente vai chegar nas exceções. A exceção, mas a gente falou ontem, qual é a exceção mesmo? Tinha exceção. Não vai contar os 24 meses. Qual era a exceção? Da carência. Da carência. Qual era a exceção? Aposentadoria por invalidez e Auxílio doença. auxílio doença, Ou não era quando isso? ela for decorrente de acidente, doença profissional do trabalho. Tudo bem, mas vamos ficar no inciso 1 lá. Então, se é invalidez e doença, né, subentende-se aqui para esses dois benefícios, a carência mínima aqui seja 12 meses, sim ou não? Não é? Ela trabalha de forma diferente, Zé. Para cá, ela vê só 12 meses. E se o cara tiver em gozo de auxílio doença ou invalidez, 12 meses basta para dar pensão por morte. Agora, se ele não tiver, tem que ser 24. Quer dizer, 194, 2 de novo. Não é razoável. Não é razoável. Tá? 195, Parágrafo 5º. parágrafo 5º. Princípio da contrapartida tributária aqui. A gente tem fonte de custeio para o pagamento do benefício, né? Artigo 201, caput. E parágrafo 11. E o parágrafo 11. Princípio do caráter contributivo. Necessária repercussão dos salários de contribuição em benefício. Agora, sem contar
todo esse arcabouço jurídico aqui, que estavam falando, qual a fundamentação que eu vou usar para quebrar isso aqui? Tem fundamentação para dar e vender. Né? Se eu ainda for usar a LINDB, ainda coloco mais fundamentação pela LINDB ainda. Sim. Né? Pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Agora, no frigir dos ovos, né, isso aqui, para mim, é uma aberração. Não tem outro nome para ser dado. Né? Então, isso aqui é uma aberração total, não tem como, não tem justificativa plausível. Não tem justificativa plausível. Porque nem na MP, a urgência lá, ou que seja o que eles querem colocar como princípio da proteção econômica do Estado democrático, não dá para quebrar todos os princípios inseridos na Constituição Federal. Sim. Faça de outra forma. Né? O que eles não estão entendendo é que, assim, quando em 88 a gente assumiu o sistema de segurança jurídica atrelado à Seguridade Social, eu falei que o nosso sistema vai ser um por todos e todos por um. E falei que a nossa ideia de sociedade é uma sociedade solidária, buscando o quê? Sempre o equilíbrio social, sempre a mais, sempre o melhor. Quando eu faço isso aqui, eu estou buscando o quê? O pior. Não, mas é para acertar as contas. Acerta a conta de outro jeito, não acerta a conta tirando o direito social. Se houvesse conta para acertar. Não, mas estou falando assim, estourou a conta lá, X deles, não vai tirar dinheiro do direito social. Então, parece uma falácia, né, falando assim, mas isso teria que ser levado a cabo de alguma forma. A gente está tentando acionar alguns partidos políticos e alguns sindicatos com representação nacional para tentar propor uma ADI, porque eu estou vendo o tempo passar, as medidas estão começando a se positivar e ninguém está falando de ADI. Essa ADI deveria ter sido proposta no dia seguinte à MP. No dia seguinte à MP. Se o Supremo vai julgar A ou B, é outra história. Mas fazer um estardalhaço aí para a sociedade poder entender. Porque eu vou estar dando uma entrevista dia 20 na Band, né? E a apresentadora falou assim, mas você vai falar desse negócio das coisas da MP? Mas será que vai dar Ibope? Porque para ela foi só aquele diazinho que falou da MP e pronto, entendeu? Na cabeça deles é uma alteraçãozinha. Não, e está arrebentando para caramba. Imagina a situação aqui, ó, desses 24 meses, o tamanho do estrago que não vai fazer. Porque se já é difícil comprovar, não no caso do casamento, mas difícil comprovar a questão da união estável, de longa duração, imagina agora que você tem que comprovar temporalmente, ou seja, 24 meses. Porque antes você conseguia comprovar, olha, ficou com ela aí os últimos 3 meses, com ânimo de constituir família, deu união estável. Agora você vai ter que comprovar o quê? 24 meses no mínimo. Quero ver se você conseguir fazer isso. Não, sim. Ela refalou isso no dia seguinte, depois da MP. A Thaís está falando a questão da fala da Dilma relacionada a que ela não ia mexer em direito social nem em direito trabalhista. Essa fala foi refalada pelo Mercadante, logo na sequência, falando, olha, nós não estamos mexendo em direitos sociais, nós estamos readequando eles para padrões reais. Olha que filha da mãe. Ele falou assim, a gente não cancelou nenhum, porque, na verdade, eles não cancelaram mesmo. Eles só limitaram, restringiram. Ele falou, não tirei nenhum direito social. Eu só coloquei regras que vão inviabilizar a grande parte deles. Eu não tirei a porteira, né? Eu construí um muro na frente de 5 metros. Agora. Pode falar. Sim. Tem. Não tem. Não tem. Tem. E tem uma coisa que eu falava quando eu estava na OAB Federal, e eu falei isso na época da decadência pelo Conselho Federal, tem uma questão no Brasil que é maior que tudo isso, na verdade. É uma questão social educacional. O brasileiro não tem a menor ideia desse arcabouço de lei aqui, tudo aqui. Isso aqui, para ele aqui, é chinês, ele não entende nada. Entendeu? Ele vai sentir na pele a hora que estiver acontecendo com ele. E para o advogado até explicar para ele vai ser difícil.
Porque para muitos advogados entender isso aqui já é complicado. Então, quer dizer, nós nos preocupamos com a população, né? O brasileiro em si não está entendendo nada. Ainda solta essa merda toda, com perdão da palavra aí, né? No último dia, aí, fechando o ano. Quer dizer, é para ferrar tudo. Oi, Márcia. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu mesmo falava disso já há bons 2 anos, porque eu acompanhei via o sindicato e via partido político, isso aí. Né? Mas as regras que iam vir eram essas, mas com mais brandas. E a gente estava em processo de negociação, tudo bem? Tinha muita coisa aqui que era negociável, então você me dá, eu te dou isso, você me dá aquilo. Só que parece que pegaram só a parte ruim e enfiaram. E não teve o último encontro, sabe? Ó, vamos acertar, então tá bom para todo mundo? Não teve. Então, foi amplamente divulgado ideias. Por que não colocou... eu acho bacana a Dilma falar que ela é favorável a trazer a população, né, para discutir. Por que não colocou isso aqui em votação, em plebiscito? Né? E o que dói é que realmente isso aqui tem grandes chances de permanecer, né? E a única barreira aí que eu vejo aí vai ser o advogado, né, no Poder Judiciário interpartes, aqui local. Começando uma briguinha aqui na Federal, aqui de São Paulo, outro lá em Osasco, outro lá em São José dos Campos, outro lá no Rio de Janeiro, essa matéria aí subindo devagarzinho para os tribunais, até se chegar no STF e, quiçá, aí sim, o STF, por conta dessa comoção nacional, fazer alguma coisa. Porque se chegar uma ADI direta, eu acho que o STF vai ou sentar em cima, como sentou nas duas ADIs do fator previdenciário, né, que estão lá desde 99 até hoje aguardando o julgamento, ou ele vai falar não. Esse é meu sentimento, a não ser que tenha aí uma grande comoção popular. Mas a população não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nada. Não. Aí que é a merda do negócio. A hipótese de incidência do fato gerador é a pensão por morte. É o óbito. Então, vamos lá de novo. Ó. Vamos tentar lembrar. Vamos lá, calma. A hipótese de incidência do fato gerador aqui é concessão de benefício. Então, o que ele faz? Quando foi óbito? O óbito foi hoje. Então, de hoje para trás tem que ter 24 meses. Sim, é isso que o Rodrigo falou. Do jeito que está vindo essas medidas, vai ser o caso, por exemplo, de eu cancelar, tipo, auxílio-doença, né? Como no caso do cálculo, sim. Eu cancelo e recoloco, mando o cara fazer um novo requerimento, e o cara vai fazer, não vai pedir para reabrir, e vem com um novo cálculo. Desse jeito que eles... Aqui não tem economia, tem usurpação de direito. Não é economia isso aqui. Isso aqui está prejudicando a população. Aqui, essa regra... E aí eu já vou, dentro da sua pergunta, colocar isso para o pessoal daqui, o pessoal das outras salas. Ela entra em vigor agora, dia 14 de janeiro. Amanhã. Essa regra entra em vigor agora no dia 14 de janeiro, doutores. Então, quem tiver o óbito, aí que está, óbito ocorrido a partir de amanhã, óbito ocorrido a partir de amanhã, a regra é essa. A partir de 14 de janeiro de 2015, então se tiver que morrer, morre hoje. É isso mesmo. Se tiver que morrer, morre hoje. Vamos ver as exceções? A regra todo mundo pegou. Pessoal das outras salas aí também. Vamos ver as exceções? As exceções estão nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. Primeira exceção. Quando que não será exigido o tempo mínimo aqui de 2 anos de pensão de união estável ou casamento? Quando o óbito do segurado seja decorrente de acidente posterior ao casamento ou ao início da união estável. Acidente. Aqui vale
acidente de qualquer natureza, englobando acidente do trabalho e acidente fora do trabalho. Então, não terá essa exigência quando o óbito for decorrente de acidente do trabalho ou não, hein, doutores? Anotem aí, então, acidente do trabalho ou não, acidente. Aqui está no sentido lato sensu, sem limitação. Até aqui tudo bem? Bora lá para a segunda exceção. E essa daqui tem uma situação perniciosa. Acompanhem comigo. Quando o cônjuge, companheiro ou companheira, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para exercício de atividade remunerada, que lhe garanta a subsistência, mediante exame médico pericial a cargo do INSS, por doença ou acidente ocorrido após o casamento ou o início da união estável e anterior ao óbito, para tudo. Cônjuge ou companheiro, companheira inválidos. A pessoa que não tem condições de se manter, que está inválida para o trabalho, ok? Neste caso, quando o cônjuge ou companheiro estiver nessa situação, insuscetível de reabilitação para atividade remunerada que lhe garanta a subsistência, inválido, não é exigido ou não são exigidos os 2 anos de convivência ou casamento. Só que detalhe, não sei se vocês perceberam aqui o detalhe. Ó, a invalidez tem que ter surgido durante, após o casamento até a data do óbito. Então, 2 situações importantes. Prestem atenção. Primeiro, presta atenção. Ó, primeiro, presta atenção aqui. Imagine que aquela pessoa que casa com alguém que já é inválido, essa pessoa que é inválida não tem direito à pensão por morte. Olha a discriminação aqui. Olha a discriminação, olha a isonomia aqui, olha o artigo 5º da Constituição. Olha a dignidade humana aqui sendo jogada no lixo. Olha o artigo 1º, inciso 3. Se você casar com alguém que já é inválido, esse alguém não tem direito à pensão por morte. Não está na exceção da carência, perdão, na exceção do biênio, dos 2 anos de convivência ou casamento. Só se a invalidez surgir durante o casamento até a data do óbito. Aí sai outra situação, né? Aquela invalidez que surge pós, também não está tutelada pelo artigo. Então, se a invalidez for posterior, vai ser exigido os 2 anos de qualquer jeito aqui de união estável ou casamento, e aí não terá direito aqui até que, para o posterior, até que ok. Agora, a questão é do anterior, né? Afronta o quê? Do ponto de vista material, vamos esquecer da inconstitucionalidade formal. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição, princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio da isonomia, porque eu dou um tratamento desigual aqui para pessoas igualmente inválidas. Ok? O próprio 201, inciso 5, que trata da pensão por morte, também é afrontado. Retrocesso social? Princípio da proibição do retrocesso social, artigo 5º, parágrafo 2º, combinado com o 7º caput da Constituição, também afrontado. Tudo que estava aqui, 201 caput, parágrafo 11, caráter contributivo e necessário reflexo. A medida como um todo, ela afronta todo esse arcabouço de normas, de novo, fora a inconstitucionalidade formal, que eu acho que a gente não pode deixar de lado. Não é? Não poderia ser medida provisória, não tem urgência, não tem relevância, separação dos poderes. Agora, nós fizemos muito isso antes do Supremo declarar, aí fazendo um paralelo, declarar a questão da união homoafetiva. O que a gente fazia? A gente fazia aquelas declarações de união fática, né, porque não tinha declaração de união estável, fazia declaração de união fática no cartório para garantir os direitos previdenciários da pessoa, porque o INSS, desde a IN 25, depois da IN 20, da portaria 513, reconhece aí o direito à concessão
né, uma afetiva tal. Aqui vai surgir também mais uma oportunidade para vocês estarem oferecendo serviço. Então, hoje, estima-se no Brasil que das uniões estáveis continuativas, né, 75% delas não é positivada. Você tem união estável, mas não tem documento oriundo que demonstre a união estável. Você vai ter que começar a ofertar agora para o seu cliente o quê? A feitura do documento de união estável para fins previdenciários. Tá? Por conta dos 24 meses. Porque é muito mais complicado você provar sem essa declaração do que com a declaração. Aqueles outros 3 documentos lá que não deveriam ser pedidos, né? Do 22, parágrafo 3º, 22, parágrafo 3º do decreto 3048, ele pede lá os 3 documentos para comprovar a pensão por morte, não deveriam ser pedidos porque dependem de primeira classe. E aí a portaria 513 garantiria todos os direitos plenos aí. Mas como a gente sabe que ele vai pedir, e muitas vezes é melhor ganhar administrativamente do que começar uma batalha judicial, começar a ofertar a declaração de união estável, a declaração de convivente. Tá? Beleza? Ganha mais aí um produto para ser vendido. Só que você tem que levar essa informação para o cliente, gente. É isso que o cara não sabe. Ele não sabe que ele está vivendo lá com a veinha dele, e agora precisa provar 2 anos, porque o INSS vai começar com a seguinte pergunta: tudo bem que você está em união estável? Aham. Demonstre de forma material 24 meses, porque antes não precisava, bastava demonstrar a união estável. Agora não, demonstre a união estável de 24 meses. Esse é o pulo do gato. Ele vai pedir para você demonstrar os 24 meses. Não demonstrou, não tem direito. E demonstrar como? Documentalmente. Pode fazer uma JA para demonstrar, uma justificação administrativa, levar lá no mínimo 3 a 6 testemunhas para falar? Pode. Pode. Mas é muito mais complicado do que gerar o documento. Então comecem a ficar espertos. É a partir de amanhã, né? Então já fiquem espertos aí, que vocês vão ter que começar a mudar o procedimento de vocês. Começar a trabalhar muito com JA e muito já na prevenção, ofertando para os seus clientes a declaração de união estável. Falando no jornal sobre a importância dessa declaração, porque muita gente não quer casar. O cara fala, não quero casar. Uhum. Fala mesmo. Pra caramba. Ai, caraca, mano. Que porcaria. Medo. Deixa eu terminar de falar. Sei o que acontece. 3, bicho. Não dá, né? Não dá, né? Tá foda. 3? 3. Ah, eu vou falar o nome aqui. Não. Agora. Pois eu apanho em casa. 3, né? Não dá, né? Você está no primeiro ainda, não está? Hã? Primeiro e último, rapaz. Olha. Ai, que bonitinho. Tá que parão. Primeiro e último, viu? Não sei quem falou. Primeiro e último. É porque tá gravando esse negócio. A Roberta chegou ontem de viagem. Ontem ele estava todo saidinho. Hoje já postou fotinho com a Roberta junto. É uma biba louca. O amor, cara. É. Tá vendo, né? Bom. Intimidade é uma bosta, né? O cara é aluno há 22 anos da gente, aí... Deixa. Eu vou pedir para editar o bonitinho, porque senão vai ter problema. Hã? Tem problema, não. Obrigado, eu não sei quem foi. Obrigado. Tá lá no fundo, lá, ó. Foi a senhora aí, 102 anos. Senhora, obrigado, menina viu? lá, rapaz. Menina de rosa Obrigado. lá, ó. Olha lá, menina de rosa lá. Gravou, né? Pode deixar. Não, mas brincadeiras à parte, comecem a pensar já nisso, tá? E usem isso a favor de vocês. A gente estava conversando aí, vocês sabem que vocês, propaganda descarada, você não pode fazer. Não pode. Mas você pode fazer um marketing jurídico, né?
Provimento 94/00 da OAB permite realizar o marketing jurídico. Provimento 94/00 da OAB permite realizar o marketing jurídico. Eu posso levar, nos termos do artigo 133 da Constituição Federal, a informação para a população. Aliás, é um dever meu, enquanto garantidor do Estado Democrático de Direito. Já que não estou informando a população, é uma função do advogado, viu? É verdade isso. Então, nada impede vocês levarem essa informação. Né? Agora, não vai levar essa informação com o seu telefone do escritório, né, e vem em mim. Quer fazer a declaração, me procure. Não. Leva a informação. Se o cara for em você, bem. Tá? Não vai, vem em mim. Né? E começa a entender, não vai ser a hora aqui, a questão do procedimento da JA, tá? Que é o que vai ser mais utilizado para a comprovação dos 24 meses. Ele vai ganhar agora uma grande força, porque é isso que a gente vai ter que usar, infelizmente. Super importante. Ó, gente, só para não deixar passar, né, Carlão? A união estável, aqui, vamos lá, a união estável previdenciária, não, ela não tem delimitação, ou melhor, ela não tem limitação probatória, segundo a legislação. Então, a gente pode provar, inclusive, por prova exclusivamente testemunhal. Ok, só que isso no âmbito judicial. No âmbito administrativo, como o Carlos disse, o INSS vai exigir 3 documentos para comprovação da união estável, nos termos do artigo 22, parágrafo 5º, do decreto 3.048 de 99. E aí, meu amigo, muitas vezes você não vai ter esses 3 documentos de espécies diferentes, esse é um outro problema, não é? E você vai ter que ir apelar, entre aspas, para a JA, ou seja, vai ter que ouvir testemunhas aqui para fazer com que os documentos que você apresentou ganhem força. Obviamente que, do ponto de vista da ação judicial, eu judicializei a minha discussão, aí eu não vou falar em necessidade de comprovação ou de reafirmação daquela documentação. E esquece, você bate no 22, parágrafo 3º, que é inconstitucional. Em outros termos, se você tiver prova exclusivamente testemunhal, vai para cima e vai comprovar judicialmente. Fácil. Joia? Para a JA, infelizmente, o INSS tem como padrão a exigência de pelo menos uma prova material, uma prova documental. Então, ele não abre a JA só com prova testemunhal, para suprir a falta de documentos. Você precisa ter pelo menos um. Então, é prova exclusivamente testemunhal da união estável? Vai para a justiça. Beleza? E aí não vai comprovar só a união estável, vai comprovar os 24 meses, aqui, infelizmente, os 2 anos. E outro detalhe, viu? Muitos advogados cometem aí um erro normal até, entendível, de discutir união estável judicialmente, mas não na esfera correta. Então, ele vai, na estadual, buscar o quê? Uma declaração de união estável. E ganha na estadual, declaração de união estável. Declaro que o Rodrigo vive em união estável com a Roberta. Há 24 meses, ainda coloca lá, há mais de 24 meses. Beleza, ele pega essa declaração dada no Poder Judiciário e vai lá no INSS. O INSS vira para ele e fala, não aceito, prova para mim. Então, parem de perder tempo. Tem um monte de advogado que entra com a maldita ação de união estável. Não vale nada. Entrem com ação de pensão por morte, a ação correta é ação de pensão por morte, e dentro da ação de pensão por morte, você incidentalmente prova o quê? A união estável. Muito melhor. Essa ação tem força previdenciária. Ela manda no INSS. Olha o detalhe aqui de ordem prática. Tá? O pedido. Concessão da pensão por morte. Pô, que nome que eu dou para essa ação, Rodrigo? Ação de concessão de pensão por morte. Ela tem tutela, com pedido de tutela antecipada na auditoria parte. Pô, beleza. Não vai pedir lá, prestem atenção nisso, para declarar a união estável, hein? Não vai pedir para declarar a união estável. Você vai pedir a pensão por morte. Certo? A questão de a união estável. Só questão de prova envolvida. Comprovar a união estável. Agora, em regra, 2 anos de união estável. Certo? Então, vamos começar a fazer do jeito certo. Infelizmente, a gente recebe um monte de mensagem, e-mail, fazendo isso aqui, fala, pô, não deu certo, e estou com a decisão aqui da estadual e o INSS não quer aceitar. Não aceita mesmo. Ação banana previdenciária. Não tem nome, doutora.
Não, mas ele falou um nome qualquer. Uma ação de sugestão, concessão. ação de concessão de benefício de pensão por morte com pedido de tutela antecipada. Ação declaratória condenatória de pensão por morte. Né? Ação de concessão de benefício previdenciário. Ação previdenciária. O nome da ação não importa, não se preocupem com o nome, se preocupem com o efeito ativo do pedido. É o pedido que vai mandar. O nome da ação não importa. Muitas vezes vocês colocam o nome na ação e o nome da ação não tem nada a ver com o pedido. E aí você leva o Poder Judiciário a erro. Porque não raro ele vai ler o nome da ação e vai achar que o nome da ação é o pedido. E muitas vezes não é. Então, faça do jeito correto, coloque os efeitos ativos que você quer no pedido. Quer fazer do jeito correto? O mais correto é colocar os efeitos ativos. Né? Esse negócio de nomear é invencionismo. Tá? A gente tentou fazer isso lá atrás, os juristas tentaram fazer isso lá atrás para facilitar, mas muitas vezes atrapalha. Doutor, o senhor tinha uma pergunta? Não, então, dançou. É. O doutor está colocando aqui, pessoal... Doença padrão? Um ABC? Pessoal que está na outra sala, quando a gente fala da exceção do inciso 1, ele trata do acidente, obviamente que ele não abarca as doenças. Não é só as doenças do trabalho ou doenças profissionais que são equiparadas aqui a acidente do trabalho. Mas doença comum, não. Então, infelizmente, tá? Aí Tá pega fora. na regra. Joia? Agora vem uma alteração importantíssima aqui pra gente, que é no valor da pensão por morte, galera. Essa daqui o bicho pega. Doutora tá rindo aí porque é novinha ainda, vai demorar para receber pensão por morte, né? Depois vai ver que se receber, vai receber pouco tempo, vai começar a chorar já, fia. Tá? Para de conversar, elas estão num conversar ali, rapaz. Você é de onde, fia? É. De onde? Santana do Parnaíba. O pessoal lá gosta de conversar mesmo. O pessoal lá de Santana do Parnaíba é fogo, né, cara? Pelo amor de Deus. Está sendo gravado, se for disponibilizado depois. Você é casado, filha? 20 anos com o marido? Porque tá num O que é aquela trabalhista de Santana do Parnaíba, hein? É o inferno na terra aquele lugar, hein? Não é? Pelo amor de Deus. O cara chega lá, na Santana do Parnaíba, os advogados chegam lá sem saber quem é o cliente. Marco Antônio! Marco Antônio? Marco Antônio, sou seu advogado. Que isso, cara? Foi você que eu falei. Foi você que eu falei. É assim lá, doutor? Não, a única vez que eu fui naquele lugar, com perdão a palavra, o inferno na terra, a audiência era a segunda audiência. Ela foi realizada às 4 da tarde. É todo dia, né? A Samanta que vai muito lá. Por isso que elas ficam conversando, assim, porque elas ficam esperando a audiência. Aí tem que bater aí papo. depois fica. Tô de olho em vocês aí no fundo. Vamos lá para a alteração no valor da pensão por morte? Bora lá? Galera, só para rememorar, como era antes. Todo mundo sabe, desde 95, edição da Lei 9.032 de 95, pensão por morte. 100% do valor da aposentadoria que o indivíduo recebia à data do óbito, se ele fosse aposentado. Então, a pensão por morte era de 100%. Se ele fosse aposentado, 100% do quê? Do valor da aposentadoria que ele recebia. Fechou. E se ele não fosse aposentado? A gente simulava a concessão de uma aposentadoria por invalidez para ele na data do óbito e o valor da pensão, 100% do valor que nós encontramos nessa simulação. Fechou? 100%. Como é que funcionava? Existindo mais de um dependente da mesma classe, eles dividiam a pensão por morte em partes iguais. A partir do momento em que um dependente perdia essa condição, por exemplo, o filho que completa 21 anos de idade, não é? A cota à parte dele era revertida para o dependente que permaneceu nessa qualidade. Se tivesse uma mãe, ou melhor, uma esposa daquele falecido segurado recebendo o benefício, a cota à parte do filho seria revertida imediatamente para ela.
era assim que funcionava. Agora muda tudo isso praticamente. Vamos ver? Então tá lá, alteração número 14, artigo 75 da Lei de Benefício. Acompanhem comigo, por favor, com atenção. Pessoal das outras salas, vamos lá. Para de conversar aí. O valor mensal da pensão por morte corresponde a 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia. Opa, primeira alteração. Então, se ele for aposentado, não vai ser mais 100%, vai ser 50%. Mais o quê? Ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. Então, 50% da aposentadoria ou 50% daquela por invalidez que ele teria direito a receber, a simulação continua na data do óbito, acrescido. Então, esse valor de 50% é aumentado de tantas cotas individuais de 10% do valor da mesma aposentadoria, quantos forem os dependentes do segurado. Então, eu tenho mais 10% para cada dependente. Até o máximo de 5%, observado o disposto no artigo 33 da Lei de Benefícios, que trata do valor mínimo, que é o salário mínimo, e no valor máximo, que é o teto do salário de contribuição vigente. Pessoal, o que era 100%, em suma, passa a ser 50%. Prestem atenção aqui, ó. 50% sempre vai ser a base, mais 10% a cada dependente, respeitado o limite de 100. Então, vamos para um exemplo basicão. Segurado faleceu, que normalmente somos nós que morremos mesmo, é o homem. Não é? Nós que vamos primeiro. Segundo o IBGE mesmo, nós que vamos bater as botas primeiro. Deixamos a pensão por morte para ela. Lazarenta vai arranjar outra e ainda vai gastar nossa pensão por morte. Mas tudo bem. Bom que seja menor mesmo, né, Jale? Como é que fica o cálculo dessa pensão por morte? 50%. Quantos dependentes nós temos? Quem morreu? Segurado. Deixou quem? A viúva. Quantos dependentes nós temos? 1. Então, eu tenho 50% mais 10%. Valor da pensão por morte, 60%. Ou melhor, coeficiente da pensão por morte, 60%. Ah, se ele for aposentado, 60% do valor da aposentadoria que ele recebia. Se ele não for aposentado, calcula uma aposentadoria por invalidez na data do óbito, 60% desse valor. Pô, Rodrigo, então, e se ficar a mãe, ou melhor, a esposa, e o filho? 2 dependentes, 50%, mais 10% para cada um, 70%. E assim, sucessivamente, até o limite de 100%. Então, o que eu tenho aqui? Se tiver 6 dependentes, 100%. Beleza? Mais ou menos, beleza, né? Aqui de novo, ó. A norma, pessoal, vamos lá. A norma era melhor? A norma era melhor? Claramente que a norma era melhor. Então eu tenho o princípio do retrocesso social afrontado de novo. Vamos anotar aí, da proibição do retrocesso social. De novo, é o 5º parágrafo 2º que o 7º. O 9.5 também. Tinha fonte de custeio para o pagamento de tudo? Claro, ele pagou a vida inteira. Não é? Então, eu tenho afronta 195, parágrafo 5º da Constituição, de novo. Porque tem fonte de custeio total para o pagamento do benefício. E aí é importante você lembrar o Poder Judiciário da linha temporal. Antes de 95, a pensão por morte era de 80%. Veio a 9.032 e falou, ó, não é mais 80%, é 100%. Nessa época aqui, a gente entrava pedindo para as pessoas que ganhavam 80% para majorar a pensão delas de 80% para 100%. A gente estava ganhando tudo. Quando 2 ações bateram no Supremo, o Supremo falou, ó, não pode majorar de 80% para 100%, porque falta a fonte de custeio total. Tudo bem? A fonte de custeio total só nasceu a partir da Lei 9.032 de 95. Foi isso que ele falou. Ele falou, ó,
A fonte de custeio de 100% surgiu em 95. Tudo bem, beleza, tá bom. Veio de 95 até agora, certo? Perfeito até aí? A fonte de custeio, então, é existente ou não? Sim. Então, vem aí a pergunta. Se eu vou reduzir o valor da pensão por morte para uma cota à parte de 50%, mais 10% por dependente, eu teria que, para fazer isso, usando aí um princípio antônimo, né, eu teria que fazer o quê? Muito bem. Promover a minoração da contribuição social previdenciária. Promoveram? Então não pode fazer o quê? Diminuir a pensão para 50% mais 10%. Para aumentar, eu tenho que aumentar a arrecadação. Para diminuir, eu tenho que diminuir a arrecadação. É óbvio, óbvio. Fizeram isso? Não. De novo, enriquecimento sem causa. 150, inciso 4, caráter contributivo, retributivo, e por aí vai. Então, 150, 195, 201, caput, 201, parágrafo 11, artigo 1º, 3, quer dizer, tudo de novo. Mas aqui, assim, eu acho bem legal criar essa linha temporal. Porque a hora que você cria a linha... Eu estava falando isso com o professor Carlos Júnior. Estava falando com ele, ele falou, pô, não sei o que lá. Eu falei para ele da linha temporal e mostrei. Ele falou, pô, aí fica fácil de relembrar. Porque ele fica fácil do juiz lembrar como era. Então, coloca a linha do tempo para o juiz lembrar que era assim. Para lembrar que a gente perdeu, né, Elismar, milhões de ações, porque ele falou que a fonte de custeio só surgiu em 95. Então, agora diminui então a contribuição, filho da mãe. Mas tem um problema ainda. E esse cara que contribuiu até aqui e morreu um dia depois da lei? Se ele contribuiu pelo 100%, ele tem que deixar pensão de quanto? Estão entendendo? Essa MP ela é uma aberração. Não, sim, enriquecimento sem causa. Aí é o confisco tributário, Confisco doutor. tributário. Aí é o 150, inciso 4 da Constituição. Olha só, tá demais, né? Cada hora é uma coisa. Mas, ó, é o que a gente comentou ontem. Isso abre um espaço para a gente trabalhar, pô. Né? Então, vamos entender, vamos para cima e a gente tem fundamento. Beleza? Essa alteração aqui, com relação ao valor da pensão, ó, pessoal, vamos anotar aí. Essa daqui, o pessoal de Santana do Parnaíba aí, por favor. Vamos anotar. Essa entra em vigor somente a partir do dia 1º de março agora de 2015. Beleza? Então tem até março para morrer, né? E o mais legal, né, que os 10% aqui, né, desaparecem, né? É agora, né? Essa, você trouxe ela separadinha, né? Pois não, doutora. Sim. Opa, beleza. Não, mas tá bom. Sim. Olha aqui, ó. Vai ficar... Não, perfeito. Só repetir a pergunta Perfeito, dela. pode repetir. Como é que é o nome da senhora, doutor? Repete você, porque deve se encrenca mais. Não, eu repito por você nos comprometer. Como é que é o nome da senhora? Como? Olga. Dona Olga está perguntando aqui na frente. Foda, né? A gente pode responder a senhora depois? E tá ficando vermelho, velho. Reflexo da caneta. Perguntando o seguinte. Rapaz é casado. Eu não vou complicar muito, não, mas vou responder, tá? Rapaz é casado oficialmente e tem uma relação extraconjugal. Então não é união estável, fica tranquilo. Então, mas ó, não, peraí, ó. Vamos pensar agora um negócio bem importante. Peraí, rapidão. Presta atenção, até o Supremo vai julgar isso esse ano, tá? O entendimento é que quando há uma união estável e um casamento, eu vou pagar a pensão por morte para os dois. A união estável e o casamento podem acontecer? Podem. Quando vai ter a união estável aqui de uma pessoa casada? Quando essa pessoa que convive com quem é casado não sabe que ele é casado. Isso é uma união estável.
Se ele sabe, vira sistema de amante ou amásia. Mas mesmo assim o Supremo Tribunal Federal, que entendia, né, pela ministra Carmen Lúcia e outros, que amante era aquele que dividia a cama. Nossa, né? rapidinho. Entende pra caceta, né, velho? Fica à vontade pra falar, que é uma coisa maravilhosa. Obrigado, viu? Vou até tomar minha água quietinho. Pode continuar. O Supremo entende que o negócio que é na cama. Fala aí. Cuidado, hein? Você sabe que eu conheço o seu passado, hein? Bom, eu nem sei onde eu estava. Bom, na cama. Bom, entende que quem vive em amaziamento não teria direito a receber a pensão por morte. Esse posicionamento começa a mudar e o Supremo vai julgar uma ação de repercussão geral agora, esse ano, porque os tribunais aí começaram a dar, mesmo para o amante, o direito da meação da pensão. No caso que você estava falando, você falou o seguinte: o cara era casado e vamos colocar que ele vivia em união estável para facilitar, senão vai ficar mais complicado. Tudo bem? Faleceu, deixou 2 esposas. Uma esposa e uma convivente. Tudo bem? Começa com 50%, já é 50%. Deixou 2. 10% da esposa, 10% da convivente. Já são 70%. Certo? Ele tem 2 filhos aqui? Sim ou não? Aí mais 20%. Aqui ele tem quantos? 3. É um caso real esse, né? É. Número exato, mano! Número exato. 2, 3. 3. É a senhora? Não. Corta. Não, 3. Aqui, ó, mais 30%. Então vamos fazer o cálculo? 50, 10, 60, 10, 70. Mais 30. Já deu 100. Como o professor Rodrigo falou, limitado a 100%. Aí, vamos lá. Ó, Aí pegou o 100%? Pegou. São quantas pessoas que eu tenho aqui? De primeira classe, que são tudo primeira classe. Quantas? Dependente, gente. Não é 7? 100% dividido por 7. Quanto vai dar isso? Vem fazendo calculadora aí, rápido. Ninguém tem um celular com calculadora? O meu tá guardado. Celular, calculadora. André, caralho. Hã? Vão receber aproximadamente aí 14,28% do valor do benefício cada dependente. Qual é o principal problema que o Rodrigo vai falar? Deixa isso, até não apaga não. Porque vai ter um problema que antes não tinha. Só para a gente relembrar como é, não é como era, como é ainda hoje, hein? Hoje ainda é assim. O que acontecia lá antigamente? Quando os dependentes iam deixando de ser dependentes, principalmente os dependentes temporários, que são os filhos normalmente, né, salvo aí as exceções, as cotas parte dele voltava para o bolo. Vamos lá. As cotas parte dele voltavam para o bolo e eram redivididas. Não era assim? Então, sempre a pensão por morte, a gente trabalhava ela no importe de 100%. Não importava se ela ia ser paga para 1 ou para 50 pessoas, sempre seriam 100%. E isso foi alterado profundamente agora, por conta das cota-partes. As cota-partes passam a ser ligadas diretamente ao dependente. Esse é um grande problema, que o Rodrigo vai falar agora, na sequência. Sim. Vamos ver como é que ficou isso? Já veio da outra sala uma pergunta. E se ele tiver 2 amantes, mais 5 filhos? Mas caraca, então, meu caso pessoal me procura no escritório o Rodrigo. Não, né? Já começou lá, eu tô com querendo 2 amantes. resolver a vida aí, meu. Fato venérea. É fato venérea, eles falam, né? Os clientes falam. Doutor, é fato venérea, que é verídico, né? Fato venérea, deixa eu contar pro senhor. Quer falar a palavra maravilhosa. Galera, o problema tá aqui, ó. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 75,
parágrafo acrescido pela MP 664, hein? Alteração número 15 a gente já está. Parágrafo 1º acrescido ao artigo 75. O que ele diz? Ai, ai, ai. A cota individual cessa com a perda da qualidade de dependente na forma estabelecida em regulamento, observado o disposto no artigo 77. Meu amigo, a cota à parte agora não volta para o bolo. Olha aqui, vamos entender? Situação simplesinha para entender. Simplesinha para entender, dona Olga. Assim, ó. Faleceu o segurado, deixou esposa, deixou filho. Menor de 21 anos. Quantos dependentes? 2 dependentes. Qual é o percentual, qual é o coeficiente dessa pensão com 2 dependentes? 70%. 50% é a base, mais 10% por cada dependente. 70%. 2 cotas de 10%. Joia? Dependente, filho, atingiu os 21 anos de idade. O que aconteceria na prática? O valor que ele ganhava seria revertido para a mãe e ela passaria a ganhar a totalidade do valor da pensão por morte. Agora não mais. Neste caso, a partir do momento em que ele completasse a maioridade previdenciária, ela ficaria com 60% do valor da pensão por morte. A cota à parte não volta para o bolo. Não é redividida mais. Não interessa, qualquer Mesmo valor. assim, doutor. Se for só o salário mínimo... Não. Ó, vamos entender uma coisa aí, deixar bem claro isso, porque isso funciona, inclusive, hoje. Vamos entender uma coisa 33, bem... né? Vamos entender uma coisa bem clara aí. Simples. Né? O valor do benefício pensão por morte não poderá ser menor do que o salário mínimo. Interpretação lá 201, parágrafo 2º, etc. Beleza. Presta atenção. Agora, eu meio minha pensão por morte, que eu recebo da minha mulher, tá? Com um filho. E a pensão por morte é no valor de um salário mínimo. Eu recebo menos que um salário mínimo? Eu recebo. Recebo 50% do valor. Agora, a pensão por morte é em qual valor? Salário mínimo. Tá? Então, cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. Então, sem problema nenhum. A pensão por morte de um salário mínimo, está pagando para 10 pessoas, vai ficar menos que um salário mínimo? Vai ou não? Vai. O que não pode ser menor do que o salário mínimo é a cota... Ó, presta atenção, vamos entender uma coisa bem clara aqui. Artigo 77, parágrafo 1º da Lei de Benefício alterada pela MP. Vamos entender uma coisa bem clara, daí fica fácil. Cota 10%, tá? Ela morre com o peão. Se o peão perder o direito à pensão, ela some junto com ele. Perfeito até aí? Tudo bem? Já a cota base, aqui é cota variável por dependente, cota variável. Agora, a cota base é 50%. Essa aí continua sendo dividida, normal. Essa não tem problema. Essa, belezinha. Tá? Sem problema nenhum. Então, estava lá, o cara está lá, recebendo ele mais 2 filhos, então está recebendo quanto? 50, mais 10, mais 10 e mais 10? Sim ou não? Sim. Aí esse filho aqui ficou o quê? Maior. Desapareceu. Quanto fica? 70%. 70? Continua dividindo? Sim. Por quantos? Por 2. Por 2. Esse aqui saiu. Ficou maior. Acabou. Tá? Então, só que isso aqui, se for menor do que o salário mínimo, quanto vai pagar? Salário mínimo. Por quê? Porque
a pensão por morte é supletiva do quê? De remuneração. Aí tudo bem, o único benefício que pode ser menor do que o mínimo é o auxílio acidente com reticências, que a gente não vai entrar no mérito agora. Tá? Em inteligência é o próprio 201.2. Agora, cuidado aí com essa confusão. Não é quanto o peão recebe. Sim. Não é quanto eu vou receber. A pensão por morte é uma só. Só que ela é dividida o quê? No número de dependentes. Sim ou não? Então, não vamos misturar. Continua sendo um salário mínimo. Está 10 pessoas recebendo? Paciência. Vai receber lá uma merreca, R$ 72,40 cada um. Rapidão aqui, ó, no visual, né, o 77, parágrafo 1º da 213, né, com a redação dada pela MP, que passa a viger a partir de amanhã. Regra máxima, né? O pessoal perguntando na outra sala. Regra máxima. Óbitos ocorridos anteriormente... Rapidinho, Carlos, só fazendo uma... desculpa, esse passa a vigiar a partir de 1º de março, tá? 1º de março, É tá. isso. Óbitos ocorridos antes da vigência legal, tá? Regra antiga. Eu fiz o requerimento administrativo faz 3 meses, Carlão, e tomei não. Estou entrando com o processo. Regra antiga. Valor da pensão por morte, 201, parágrafo 2º. Mínimo, salário mínimo. Mas são 3 pessoas. Vai receber quanto? Salário mínimo dividido por 3. O que vocês têm que entender é que o valor do benefício é salário mínimo. Agora, o valor da cota dependente, não. Tá? Outra regra. A questão das cotas dos 10%. Então, para cada dependente, tem uma cota de 10%. Começa com 50%, mais 10% por cada dependente. Então, a gente estava falando lá do pai, né? E mais 2 filhos. Então, era 50, mais 10 dele, porque ele é dependente, mais 10 de um filho, mais 10 do outro filho. Perfeito? Ia dar quanto? 80% do valor que seria a pensão por morte antiga cheia. Até aí tudo bem? Tá. Um dependente ficou maior, como o Rodrigo falou, completou os 21 anos. O que acontece com a cota parte desse cara? Volta para o bolo? Não. Como voltava antigamente? Não, some para sempre. E o resto? Continua sendo dividido. O outro ficou maior. O que acontece com a cota dele? Some. Ficou só o pai lá. Ficou só o pai? 50% mais 10%. Qual é a principal diferença? O Rodrigo vai falar agora, a gente vai ter que dar uma acelerada até, né? A questão técnica aqui, que vai dar a grande alteração, e a gente já vai mostrar, é que agora a gente vai trabalhar com a bendita expectativa de sobrevida. A pensão por morte para os dependentes de primeira classe, cônjuges e companheiros, que era, em regra, vitalícia, ela passa a ser temporária / vitalícia. Ela vai ser temporária para alguns e vitalícia para outros. Essa é uma alteração, eu acho, que das mais importantes. A redução aqui é horrível, mas agora trabalhar com tabela de expectativa de sobrevida, né? Aí complica mais ainda, né? E já adiantando para vocês, que eu ia deixar para falar no final, mas já vou emendar aqui, tudo que eu estou falando aqui, que o Rodrigo está falando, em relação à pensão por morte, vale para o auxílio reclusão. Tudo. Tudo. Tá? Ontem o Rodrigo não falou que, muito embora não tivesse regulamentado o auxílio reclusão, ele foi regulamentado porque era para aplicar as regras dele, as regras nele da pensão por morte, perdão, não foi isso que o Rodrigo falou? Sim ou não? Então, aqui, igual o INSS vai fazer. Tá? A gente já está sabendo que ele vai fazer. Então, no auxílio reclusão, vai ser o mesmo esquema da cota parte? Vai. No auxílio reclusão, vai ter a tabela de expectativa de sobrevida? Vai. No auxílio reclusão também vai ter a tabela de expectativa de sobrevida. Ou seja, dependendo da idade que você tiver, você vai receber a pensão por morte por um determinado período. A pensão por morte não. O auxílio reclusão por um determinado período só também. Igual vai ser a pensão por morte. Então, as regras são iguais. Né? Muita coisa vai estar mudando aí. Tá? Quer falar sobre a cota extra? Bom, aí vem aí uma novidade, que aí sim é uma benesse dentro das desgraças, porque estava tudo desgramado, que é a bendita cota extra. Se vocês forem ler o texto que trata da cota extra, vocês vão pedir para sair.
porque é o texto mais horrível que eu já vi. Ele é horroroso de entendimento. O que é a cota extra? A cota extra que está aqui, né, exceção cota extra, que é uma cota específica de 10%, variável para todos os dependentes, então ela entra para todos os dependentes, vai ocorrer quando? Quando tiver órfão, né, de pai e mãe. Aí surge uma cota nova de 10%. Então, como é que vai ser? Ele receberia a cota dele 10%, ele é órfão de pai e mãe? Sim ou não? Sim, mais 10%. Tá? Agora, se tiver duplo benefício, recebendo a pensão do pai e da mãe, não tem cota extra. Se tiver já a totalidade dos 50% de dependentes, também não tem, porque a cota extra não pode gerar 110%. Certo? Então, essa cota extra vai acontecer em raríssimos casos, que é o caso do órfão, de pai e mãe. Aí você ganha uma cota extra de 10% a mais. Só nessas hipóteses. Né? Um apanhado que a gente fez aí nas regiões, principalmente região sudeste e sul, é que essa cota extra representaria algo em torno de 3%. É muito baixo. Pouco, né? Muito pouco. Né? Mas eles estão trazendo isso aqui como novidade benéfica, linda, clara. Né? Vocês lerem... Me como tiraram o Carlos de disse? 100% para me dar essa meleca? Sim. Se vocês lerem, vocês vão ver que é super confuso. Se me permitir, Carlos, Pode. olha o que o artigo diz, parágrafo 2º. O valor mensal da pensão, vamos lá, será acrescido de parcela equivalente a uma única cota individual de que trata o caput, que seria os 10%, rateado entre os demais dependentes, no caso de haver filho do segurado ou pessoa a ele equiparada, que seja órfão, de pai e mãe na data da concessão da pensão ou durante o período de manutenção desta, observado. Aí lá o limite de 100% do valor do benefício. Né? Então, eu tenho uma cota extra para aquele que é órfão de pai e mãe. Ok? De 10%. Como se existisse mais um dependente. Simples assim. Agora, o que pode acontecer? Morreu o pai. Aí ele já recebe a pensão por morte do pai. Aí agora... morreu a mãe. Ele vai receber pensão por morte da mãe? Sim, perfeitamente acumulável receber pensão, possível, acumulável, a pensão por morte de pai e mãe, joia? Neste caso, ele não tem cota extra, obviamente. Tá? Então, a lei traz essa exceçãozinha aí. Acumulação, artigo 124 da Lei de Benefícios, tá? Que permite a acumulação aí. Vamos anotar aí, quando que entra em vigor a questão da cota extra? Também março de 2015. A partir de 1º de março de 2015. E tá vindo um chuvão, hein? Tá. Eita. Vamos embora, pode ir. Gente, aqui, ó. Alteração número 17. A pensão por morte, havendo mais de um dependente, estamos lá no artigo 77. Mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais, beleza? Aí agora vem o parágrafo 2º. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar, mas sem o acréscimo da correspondente cota individual de 10%. Já vimos isso aqui. Que é a cota base, né? E a cota fixa, né? A consequência prática do que a gente já viu. Certo? Carlos já explicou aqui para vocês. Quando que entra em vigor a alteração do 77, parágrafo 1º? Março também de 2015. Ou seja, depois do carnaval vai ser uma merda, né? É. Na sequência. Quando o ano começa. Pessoal, 18ª alteração, a gente está terminando. Pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Beleza, a parte individual da pensão por morte extingue-se. Aí vamos lá. Aqui que estão as alterações, inciso 3 e 4. Para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. E para o pensionista com deficiência mental, pelo levantamento da interdição. Beleza? Então, ele recebe a pensão por morte, é inválido, cessou a invalidez, obviamente, que cessa a pensão por morte. Quando ele recebe a pensão na condição de inválido, preste atenção aqui, ó, é a situação do filho inválido de qualquer idade, ou do irmão, dependente de terceira classe, lá inválido também. Pelo decurso do prazo
de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do parágrafo 5º. É aqui onde o bicho vai pegar. O artigo 77, parágrafo 5º, e aí já vamos para outra alteração, entra em vigor em março também, essa daqui. Mas vamos para a 19ª. O parágrafo 5º, ele que trata agora da duração da pensão por morte, no caso de cônjuge, companheiro e companheira. Muda, porque ela era vitalícia. Cônjuge morreu, deixou a pensão por morte para o outro. Ia receber até quando? Até morrer. Exceção, se casasse de novo, ou mantivesse uma nova união estável, não é? Aí poderia escolher pela mais vantajosa no caso de falecimento do segundo, do terceiro, do quarto, quinto, sexto cônjuge. Agora não é mais vitalícia. Prestem atenção aqui, precisamos da atenção de vocês, ó. O tempo de duração da pensão por morte devido ao cônjuge, companheiro ou companheira, inclusive na hipótese de que trata o parágrafo 2º do artigo 76, será calculado de acordo com sua expectativa de sobrevida, no momento do óbito do instituidor segurado, conforme tabela abaixo. Então, agora a duração da pensão por morte segue a expectativa de sobrevida do cônjuge, companheiro ou companheira. E aí vem uma tabelinha que eu traduzi para vocês aqui, né? Essa é a tabelinha que está lá na MP. Mas vamos lá, o que ela diz? Ó, expectativa de sobrevida maior que 55 anos vai receber pensão por morte por 3 anos. Ó, anotem aí. Expectativa de sobrevida maior que 55 anos só vai receber pensão por morte por 3 anos. Expectativa de sobrevida, anotem aí, ó, porque é difícil de entender. Entre 55 e 50 anos, então expectativa de sobrevida entre 55 e 50 anos, vai receber por 6 anos. Só um detalhe. O Rodrigo está falando de expectativa de sobrevida, não é a idade da pessoa, hein? Já estou vendo que tem gente aí pensando na idade. Não é a idade, é quantos anos ela vai viver. Durar, né? Tá? Não é? Então, não tem nada a ver com a idade da pessoa. Já explico para vocês como é que nós vamos ver isso. Só anotem aí para ficar claro, porque a tabelinha é confusa. Tá? Então, vamos lá. Ó. Expectativa de sobrevida maior que 55 anos vai receber por 3 anos. Expectativa de sobrevida entre 55 e 50 anos vai receber por 6 anos. Expectativa de sobrevida entre 50 e 45 anos vai receber por 9 anos. Expectativa de sobrevida entre 45 e 40 anos vai receber por 12 anos. Expectativa de sobrevida, olha isso, entre 40 e 35 anos vai receber por 15 anos. Expectativa de sobrevida menor ou igual a 35 anos, aí ela passa a ser vitalícia. Mas, para facilitar a vida de vocês, o que eu fiz? Né? Primeiro vamos explicar isso aqui. Deixa eu já mostrar. Nossa Senhora. Ficou muito pitititico aqui, né? Que pena. Mas quer ver? Nada... O primeiro complicador já vai ser a tabela de expectativa de sobrevida de ambos os sexos, né? Como é que você acha a expectativa de sobrevida, né? Um inferno, né? Como é que você acha a expectativa de sobrevida do dependente? Tabela de expectativa de sobrevida do IBGE. Para ambos os sexos. Então, é a mesma que a gente usa no fator previdenciário. A mesma do fator. E, de acordo com essa tabela, como é que ficaria hoje? Quem quiser anotar, aproveita para anotar, tá? Porque é a interpretação disso na tabela atual, não dá para a gente enxergar aqui, eu achei que daria. Hoje é assim, ó. Se o dependente que ficou, cônjuge ou companheiro, tiver até 21 anos de idade, 21 inclusive, vai receber por 3 anos. Então, até 21 anos de idade, 21 inclusive, vai receber só por 3 anos. Normalmente é a mulher que fica, né? Se tiver entre
o dependente, cônjuge ou companheiro, tiver entre 22 e 27 anos de idade, entre 22 e 27, 27 inclusive, vai receber por 6 anos. 6 anos. Se tiver entre, anotem aí, 28 e 32 anos de idade, vai receber por 9 anos. Então, 22 e 32 vai receber por 9 anos. O dependente que tiver entre 33 e 38 anos de idade, vai receber por 12 anos. Isso cônjuge, companheiro, companheira, obviamente. O cônjuge, companheiro ou companheira que tiver entre 39 e 43 anos, entre 39 e 43 anos, 43 inclusive, vai receber por 15 anos. Quem tiver mais de 44 anos na data do óbito, aí vai receber vitalícia. 44 anos de idade ou mais, na data do óbito, aí vai receber de forma vitalícia. Olha aqui, vamos lá, gente. Essa alteração, vamos lá, entra em vigor quando? Março de 2015. Vamos anotar, então, a partir de março de 2015. Dá para a gente trabalhar com os mesmos artigos que a gente já mencionou aqui. Retrocesso social, caráter contributivo, necessário reflexo das contribuições em benefício, confisco tributário, tudo aqui. Beleza? Porque, obviamente, que não é razoável o recebimento por 3 anos, por exemplo, se o cara custeou 20, 30. Imagine alguém que pagou o INSS, hoje não é incomum isso, por 40 anos. Custeou 40 anos e não era aposentado, André. Nunca recebeu um benefício sequer do INSS. Aí só porque ele escolheu casar com uma novinha, a novinha se danou. E o caráter contributivo, e a reciprocidade? Tudo dentro dos artigos que nós já mencionamos. Aquela coleção, aquela coletânea de artigos. Beleza? Professor, como é que eu faço para achar essa tabela do IBGE, da expectativa de sobrevida? Você vai lá no Pai Google, coloca lá, expectativa, tabela, expectativa, sobrevida, IBGE. Querem ver o jeito correto? Entrem no site do IBGE, tábuas de mortalidade, aí vocês vão escolher lá, ambos os sexos, já vai aparecer para vocês. Tá? Bora lá? Pessoal, com relação aqui à alteração trazida, número 20, no parágrafo 7º do artigo 77, que na verdade foi incluído, acrescido pela MP, a gente tem uma exceção àquela não vitaliciedade da pensão por morte. Como é que funciona agora nos termos do 77? Olha que interessante, né? Quem terá direito à pensão vitalícia? O cônjuge, o companheiro ou a companheira, considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para exercício da atividade remunerada que lhe garanta a subsistência, mediante exame médico pericial a cargo do INSS, beleza, por acidente ou doença ocorrido, e aqui vem a grande questão, acidente ou doença ocorrido entre o casamento ou o início da união estável e a cessação do pagamento do benefício. Olha que bacana. Então, se o cônjuge, companheira ou companheiro estiver recebendo o benefício durante 3, 6, 9, 12 ou 15 anos, conforme a alteração anteriormente comentada, né? E aí ele ficar inválido, ele terá direito à vitaliciedade dessa pensão por morte. Beleza? Quando que entra em vigor essa alteração? A alteração entra em vigor a partir de 1º de março de 2015. Joia? Vamos para a próxima? Bora lá. Pessoal, revogações trazidas pela MP.
revogações trazidas pela MP. O artigo 6º da MP revoga alguns dispositivos que a gente tem aqui, na lei de benefício. E eu queria que vocês anotassem os dispositivos revogados. 17, parágrafo 2º, revogado. Artigo 17, parágrafo 2º da lei de benefícios, revogado. Não dizia muito, né? O cancelamento da inscrição do cônjuge se processa em face da separação judicial ou divórcio sem direito a alimento, certidão de anulação de casamento, certidão. Tem por que esse artigo continuar na lei de benefícios, sendo que, na verdade, hoje a gente observava a condição de dependente na data do pedido da pensão por morte. Artigo 59, esse é importantíssimo. Está revogado o 59 e o seu parágrafo único. Artigo 59, revogado. Está tudo agora do auxílio-doença nos 60 e seguintes. O 60, parágrafo 1º, especificamente o parágrafo 1º. Revogado. (60) parágrafo 1º revogado. Parágrafo 1º de 60, perdão. Na redação antiga. Artigo 151 da Lei de Benefícios, revogado também. 151 da Lei de Benefícios, revogado. Quer falar alguma coisa antes de a gente entrar na lei? Quero, rapidão. Então, já fazendo a mesma previsão que eu fiz há 2 anos atrás, né? E depois refalei esse ano. Pai Carlos. Alterações futuras, tá? Provavelmente ainda esse ano e segundo semestre, né? Maioridade previdenciária, 18 anos, e não mais 21. Proibição de acumulação de aposentadorias e pensões. Então, não vai poder mais acumular. Só para vocês entenderem, está tudo isso lá já, tá? Está sendo feito por escalonamento, está tudo lá. Então, não vai poder mais acumular. Hoje, eu estou aposentado, minha mulher morre, eu recebo minha aposentadoria mais a pensão da minha mulher. Não é isso? Não vai poder mais, tá? Carência nova, 240 meses. Sai dos 180, vai para 240 meses. O povo está ferrado. Quando eu falei as outras que aconteceram agora, vocês falaram a mesma coisa. E virou. Então, regra que era 85-95, apresentada pela presidente Dilma, 90-100, que já é no serviço público 85-95, para nós vem como 90-100, que é idade mais tempo de contribuição. Mulher para aposentar vai ter que ter 60 anos de idade, mais 30 de contribuição. O homem, 75 anos de idade, mais 35. E se não tiver, em regra, não aposenta. Tem uma regra de transição? Tem, já no bojo dela lá. Para cada ano que eu antecipar, eu devo perder aí numa média de 5%. Estão discutindo se vai ser 2% ou 5%. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 35 anos de tempo de contribuição e 60 anos de idade, faltam 5? Dá 95. 5 vezes 5%, menos 25%. Essa regra entra para acabar com o fator. Porque, para quem vai lembrar, uma das primeiras coisas que a Dilma falou, ela falou que ia resolver a questão do fator. Ela falou, já depois de ganho. Falou, vou resolver. Vai resolver mesmo. É a regra 90-100. E pode ficar pior, né, Carlos? 105,95. Né? Não, a outra é 105,95 que já foi descartada, né? Tomara, né? Não, Tomara que não ressuscite. Não, aí até as centrais que apoiam ela já gritaram, né? A outra questão técnica aí que apareceu na MP 242 e agora deve voltar é a regra de cálculo pelos últimos 36 salários de contribuição. Tá? Limitado também aos 12 últimos. Então, você vai fazer 2 médias também. Vai ter um teto que vão ser os 12 últimos. Eles gostaram da ideia do teto. Eles estão querendo aplicar o teto para tudo agora. Gostou mesmo, porque ele percebeu que vai fazer uma grande economia com a questão do teto.
Porque não majora quando ele é a mais, porque ele é teto, então não majora, ele só minora. Então, show de bola. A pior coisa aí que poderia acontecer, isso aqui eu acho que é ruim mesmo, né? O pessoal da pós até já viu tudo isso aqui comigo. Demonstração de dependência econômica para dependente de primeira classe. Como alguns juízes já pensam até que é lei, alguns juízes já estão julgando assim, não sei se já repararam. Vai ser assim, ó, dependente de primeira classe, esposa, cônjuge, vai precisar demonstrar o quê? Que dependia economicamente do marido, senão não terá direito à pensão por morte. Qual foi o cálculo que ele fez? Não, mas a resposta foi inteligente. Qual é a resposta? Falou assim, ó, o marido tinha a remuneração dele, a esposa tinha a remuneração dela. Perfeito? Era um casal. Usavam a remuneração conjunta. Não tem mais o marido, não tem mais o custo dele, ela vive só com o dela. Se ela dependia do dinheiro dele para alguma coisa, ela demonstra, porque hoje não precisa demonstrar, porque é presumida, agora vai ter que demonstrar. Se tem dívida, ele ajudava, demonstra. O grande problema é que muitas vezes não. A gente está cansado de ver aí, principalmente a mulher, né, porque a gente morre antes mesmo, porque não aguenta. Não aguenta. Não aguenta mesmo. Né? É melhor morrer para não ver as coisas. O único ser... Não, peraí, Selma, vamos lá, você vai concordar comigo. O único ser humano que tem o poder de convencimento maior do que a mulher, talvez é só o diabo. Porque não tem. Vocês perturbam. É assim, eu quero uma bolsa. Tá bom. Agora não dá, essa bolsa é muito cara. Aí você está acordando, ela vai com o café na cama. Olha, o café que eu fiz para você. Ah, obrigado, amor. Você viu que a bolsa entrou na promoção? E vai ficar, até você dar a bolsa, tudo falando sobre bolsa. Você está tomando banho, ela falou, você viu esse sabonete? Legal, hein? Esse sabonete, onde eu comprei, era perto da loja da bolsa. Então, tá. Então, ó, grande problema que a gente vai ter aí, essa questão aí. Uma outra coisa bacana, e aí é uma das coisas bacanas que vão vir, é que o seguro-desemprego vai passar a contar como tempo de contribuição e como carência. E isso é interessante. Tá? A gente fez uma avaliação lá atrás, quando isso aqui foi apresentado, até o Rodrigo acho que me acompanhou um pouco. Isso aqui eu ajudei a criar do lado bom. Tá? Isso aqui traz para o peão, ao longo da vida dele toda, ele tem uma média de 4 a 6 recebimentos de seguro-desemprego, peão no geral. Então, isso vai ser muito tempo contado em período de carência ou tempo de contribuição. Então, uma alteração bacana. E a outra coisa que vem... Não, vai ter o desconto. Vai ser descontado do valor do seguro-desemprego a contribuição previdenciária. Mas tudo bem. Não, gente, tudo bem, mas vai contar. Aí a coisa é melhor. O desconto é muito baixo para contar um direito bem maior. Né? Uma outra particularidade aí é que não vão escapar, e aí o pessoal viu que tem uma galera de empresa aí fazendo, a questão do e-social. Tá? O e-social vem agora mesmo já, né, no primeiro semestre, inclusive para as donas de casa, né, porque trata das empregadas domésticas também a questão do e-social. Então, meu conselho para vocês é já entrarem aí no Google e colocar e-social, vocês já darem uma olhada no que é isso, que vai ser a integração total do Ministério do Trabalho e Emprego, da Caixa Econômica Federal, da Receita Federal e do Ministério da Previdência Social. Todas vão trabalhar com um único banco de dados, com uma única missão, fiscalização. E aqui ainda tem também o TST, isso é do trabalho, né? Então, fiscalização total. Qualquer regra descumprida, qualquer não pagamento realizado, você vai ser autuado por todos os competentes. Online, a diferença é essa, não vai ter mais o cara indo lá te autuar, vai ser autuado online. Então, escapou um dia de você dar férias para sua empregada, autuação. Tá? Tudo vai ser online. Isso começou a ser implementado agora, recentemente, com a vinda da nova carteira de trabalho eletrônico. Vocês viram, né? Ela já foi lançada e ela vira nível Brasil, já com a integração total, inclusive com o CNIS, que vai estar dentro da carteira de trabalho. Então, tem muita coisa nova na parte empresarial previdenciária. Vamos lá. Na parte empresarial previdenciária.
Isso aqui é um baita mercado para vocês. É um mercado enorme. As empresas não estão sabendo como trabalhar com isso aqui. E é aqui que o advogado empresarial previdenciário vai entrar. Então, fiquem de olho que isso aqui vai começar a girar logo, logo também. Então, já fiquem sabendo que vai vir mais alteração aí. Tá? Oi, André. Peraí. Ô, Zé, é assim, ó. Lá em 1994, rapidinho, lá em 1994, quando foi criado a URV e o Plano Real, o Brasil não tinha dinheiro para bancar o Plano Real. Não tinha mais como pegar do Fundo Monetário Internacional, porque ele estava o crédito cancelado. O único cara que ofereceu dinheiro para ele bancar esse plano econômico, que na época era um plano maluco, o Brasil já tinha feito milhões de planos, já tinha dado tudo errado, foi o Banco Internacional Mundial. Certo? E esse banco falou o seguinte, ó, eu vou te dar a grana que você quiser, mano, mas eu só quero uma coisa dos seis. Eu quero a abertura da Previdência Complementar no Brasil, que até então era fechada, assim, quase ninguém usava. E foi topado. E, naquele momento, em 1994, começou a política de valorização da moeda, mas também começou a política de desvalorização do cidadão, porque os benefícios começaram a ser achatados. Quando o benefício começa a ser achatado, você começa a fazer o quê? Mesmo você que tem um pouco mais, assim, você começa a pagar uma previdência complementar. Você fala, não vou sair aposentado com essa merda do INSS, eu não vou conseguir manter meu padrão de vida. E aí você começou a migrar para a previdência complementar. Então começou a pegar primeiro quem eram os mais abastados. Hoje, eu vejo lá, minha empregada paga a previdência complementar. Então, por quê? Porque ela fala assim, eu não quero sair com essa merreca. Então, está sendo empurrado. A previdência complementar é o sistema que mais cresce no Brasil hoje. Ela virou um baita do negócio, ou o melhor negócio do mundo. Né? Por quê? Tudo começou em 94. É que a gente, infelizmente, não tem a noção de história jurídica necessária. Né? A gente tem que começar a acompanhar e entender melhor as situações para poder ver o reflexo hoje. E tudo isso aqui está culminando que vai te empurrar de novo, porque o marido vai falar assim, ó, filha, se eu morrer esses negócios aí, para ficar ruim para você, hein? Vamos fazer aquelas previdências lá, que o gerente convidou nós para fazer? Acho que é uma boa nós fazer, hein? Porque vai que esses negócios depois provar, não vai poder esses negócios de acumular direito mais não. Vamos fazer. Você tem previdência complementar? Tem, né? A Amanda tem? Então, o meu lá em casa eu tenho, a Samanta tem, a Alexia tem, a Lara tem. Começa a criar uma cultura. E essa é a cultura que está sendo embutida. É uma cultura legal? Putz, até não. A gente deveria pagar a Previdência Social brasileira aí, pública e ter a garantia do mínimo necessário, mas não vamos ter. Então, todo mundo vai ser empurrado para complementar. Sim. Fala, André. Não esquecer de quem faz a opção lá na Receita pelo domicílio tributário digital, que ele vai receber a notificação lá. Quando a gente faz a opção... Sim, e meu conselho para vocês, comecem a colocar barbas de molho, porque esse ano aqui, vocês vão ver que a Receita Federal, que agora a gente vai ter que lançar os CPFs, né? Então, vocês já viram, né? CPF, pessoa física, tudo que a gente recebe, a gente tem que lançar. Isso está diametralmente ligado com o que você tem na sua conta bancária, a movimentação da sua conta bancária e o tamanho do seu patrimônio, que é aquilo que a gente falava lá atrás da bendita triangulação, que agora veio fechando. Se você não lança, perdeu o Playboy. E muitas vezes nós, profissionais aí da área jurídica e outros autônomos, não lançamos o que é para ser lançado. Não estou falando vocês, eu sei que vocês todos daqui, das outras salas, pagam religiosamente certinho. Mas pagou lá, por exemplo, o INSS no valor de um salário mínimo e teve um rendimento mensal de R$2.000, ferrou, porque tudo isso aqui vai estar interligado, não só pelo E-Social, como pelo sistema de triangulação. Então, você caiu, Playboy, perdeu. Não lançou o CPF lá, você vai ter que mostrar de onde foi aquele dinheiro que apareceu. Então, você ferra você, ainda ferra o peão, que você não demonstrou o CPF, vai ser um caos. E esse ano é o ano do advogado, né? Que a Receita tirou para pegar o profissional liberal advogado. Ano passado, médico e dentista, esse ano agora, advogado. Então, vocês aí já vão ver que as declarações vão demorar para serem processadas e aguardem cartinhas em casa. Lei 13.063, de 2014. Altera o quê? A redação do artigo 101 da Lei de Benefício. Do que o artigo 101 trata, gente?
das perícias médicas periódicas do INSS. Todo mundo que recebe benefício por incapacidade, em regra, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, pensão por morte na condição de inválido, tem que passar pelas perícias médicas periódicas do INSS assim que ele convocasse, não era assim? Era obrigatório. O que a pessoa não é obrigada a fazer com relação a essa parte médica do INSS? Lembram? Cirurgia ou transfusão e transfusão de sangue. Isso não é obrigado a fazer, mas passar pelas perícias periódicas, sim, não é? Aqui a gente tem as alterações da Lei 13.063, especificamente aqui na inclusão do parágrafo 1º ao artigo 101 da Lei de Benefício. Olha o que diz agora o parágrafo 1º. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido estarão isentos do exame de que trata o caput, ou seja, da perícia médica periódica, após completarem 60 anos de idade. Pô, essa alteração é interessante. Detalhe, vem por lei, não vem por MP. Né? Aí fica mais interessante ainda, porque foi respeitada a competência do Poder Legislativo, tudo redondinho. Né? Não precisa de aprovação, já está valendo. Está vigorando, está lindo. Então, se eu tiver um aposentado por invalidez e ele completar 60 anos de idade, a pensão dele passa a ser vitalícia, definitiva. Se eu tiver um pensionista inválido, por exemplo, um filho inválido de qualquer idade, um irmão inválido de qualquer idade, completou 60 anos de idade, passa a ser vitalícia. A partir de quando que passa a vigorar isso, ok? 30 de dezembro de 2014. Beleza? 30 de dezembro de 2014. Olha, depois a gente pode discutir sobre essa questão da suspensão no contrato de trabalho. Em regra, a gente até já falou sobre isso no curso de perícia, né, de sábado, mas nós entendemos que não há modificação com relação a isso. Mas, logicamente, que teses podem surgir por conta dessa definitividade. Mas, ó, dá uma olhadinha no parágrafo 2º. Olha o que diz o parágrafo 2º, que também foi incluído pela MP. Vamos lá. A isenção, passar pela perícia, de que trata o parágrafo 1º, não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Então, putz, o cara vai ter que passar do mesmo jeito. Mas vamos entender? Inciso 1. Quando se verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, conforme dispõe o artigo 45. Olha que interessante, né? Agora a lei admite que é possível, admite expressamente que é possível a concessão do acréscimo de 25% da grande invalidez, o complemento acompanhante, né, que a gente chama assim. É possível esse acréscimo para o benefício já em manutenção. Então, ele está falando, ó, o cara já recebe a aposentadoria por invalidez. Imagine que ele recebe há 20 anos, ele completa 60 anos de idade e depois dessa idade completada, ele fica grandemente inválido. Não é? Precisa da assistência permanente de uma terceira pessoa. Neste caso, pode passar pela perícia. Joia, porque é para beneficiar. Inciso 2. Quando for para verificar a recuperação da capacidade de trabalho mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto. Putz, isso aqui parece irreal, né? Pô, o cara é aposentado por invalidez, não vai precisar mais passar pelas perícias. Mas quer se aposentar, mas quer abrir mão, quer deixar de ser aposentado, quer voltar a trabalhar. Ó, falar para vocês, isso acontece. E isso acontece bastante. Tá? Então, se for vontade do próprio segurado ou dependente aqui, voltar a trabalhar, abrir mão do benefício por invalidez, vai passar pela perícia independentemente da idade. Inciso 3. Quando a perícia for para subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o artigo 110 da Lei de Benefício. O aposentado por invalidez e o pensionista inválido estarão isentos do exame de que trata o caput após completarem os 60 anos. Então, quando for
Ah, desculpe, aqui acho que entrou o outro artigo sem querer. É só até aqui, ó, só até o 110. Quando for para subsidiar a autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o artigo 110. Tá? Então, quando for para curatela, autoridade judiciária, judicial, então, pedindo a perícia, ok, ele pode passar pela perícia. Só isso. Quando que entra em vigor as exceções? Obviamente que as exceções entram em vigor junto com a regra. Beleza? Pois não, doutora. Sim. Então, é isso que eu coloquei É isso aqui, que ó. o Carlos quer falar agora. Tá aqui Bora já. lá. Ó. Tá aqui já. Então, é exatamente isso. A gente até comentou na aula de sábado, né, Rodrigo? Fazendo uma aplicação analógica para o indivíduo que está gozando auxílio-doença e completa 60 anos, a gente parte a entender também que ela se tornaria definitiva e, portanto, alteraria, né, a propositura aí para convalidar ela em aposentadoria por invalidez. Tá? Porque é a mesma regra. Vocês têm que entender o seguinte, a lei, quando fez isso, ela foi sábia. Ela pensou o quê? Ela falou assim, olha, o indivíduo a partir de 60 anos de idade, ele tende a perder a força do trabalho. Ele tende a se tornar incapaz, presumidamente incapaz. Foi isso que ela pensou. Ela usou 60 anos de idade porque é o artigo 1º do Estatuto do Idoso, 60 anos de idade. Então, presume-se que com 60 anos de idade, seja socialmente ou seja fisicamente, você perdeu sua força de trabalho. Então, ela alocou isso aqui, ó, a aposentadoria por invalidez, que era total e permanente, passa a ser agora conhecida, porque a lei mesmo traz assim, como total e definitiva. Ela era total e permanente. Permanente é enquanto dure. Definitivo, para sempre. Quando que vira para sempre? A partir dos 60 anos de idade. Mas aí tem um complicador favorável para o segurado, na maior parte dos casos. O benefício ele tem cunho de disponibilidade, não tem? Voltando aqui a tratar que o benefício é patrimonial disponível. Se eu quiser abrir mão do que é definitivo, eu posso. Foi isso que o Rodrigo falou. É uma das exceções. Eu posso ir lá e falar, eu quero passar pela perícia porque eu estou bom. A gente teve casos assim. Né? Até encontrei ela. Você acredita que depois que eu dei aula no sábado, eu encontrei ela no domingo no shopping, a filha da mãe? É mesmo? Tá boa? Tá boa. Serelepe. Falei, amanhã tem que trabalhar. Falei, filho de uma polícia. Mas é outra história. Então, ó, aqui, aplicação analógica, né, do mesmo conceito da aposentadoria por invalidez para o auxílio-doença. Obviamente, com base nos 60 anos e pedindo a convalidação em aposentadoria por invalidez. O que você vai discutir aqui é que a incapacidade pós 60 anos torna a pessoa incapaz definitivamente para o trabalho. Não vai discutir a questão auxílio-doença, invalidez. Você vai tratar de incapacidade, fica mais fácil assim. Olha, excelência, porque aqui é uma tese, óbvio. Excelência, aqui a incapacidade, ela era temporária, mas como a pessoa completou 60 anos de idade, ela se tornou definitiva pelo fator etário. A aplicação analógica da realidade agora da aposentadoria por invalidez. 100% invalidez. Invalidez. Vira invalidez. 91%. Certo? E tem um outro problema técnico aí também para ser discutido, já levado a cabo aqui. Né? A própria questão dos 91%, que agora parece que os juristas acordaram e começaram a escrever sobre isso. O auxílio-doença, como é supletivo de remuneração, ele está agora com um duplo complicador. Primeiro, o teto dos 12%. E a outra questão técnica é o recebimento só de 91% e não de 100%, como deveria ser. Né? Ele tem um duplo complicador, ele tem um teto limite e depois ainda cai para 91% e não 100% do SB. Então, aqui eu vou discutir isso também. Isso aqui, ó, vai dar para fazer um estrago. E pegando o gancho aqui, deem uma olhadinha depois no 475 da CLT, que vai tratar da aposentadoria por invalidez, e ele não foi alterado.
Então, a aposentadoria por invalidez, mesmo sendo definitiva, ela continua, né, seguindo a regra do 475 da CLT. Não extingue o contrato de trabalho. Não extingue o contrato de trabalho. Não extingue. Tá? Isso também vai estar lá nos artigos 46 e 47 da Lei 8.213 de 91. Carlos, eu estou com uma empresa lá e o cara quer extinguir o contrato de trabalho do cara, porque ele quer fechar a empresa, quer vender a empresa, e quem vai comprar só falou que compra se a empresa estiver zerada de pessoa com invalidez. Ou ele quer fechar a empresa, não quer mais ter problema, porque enquanto tiver alguém pendurado, não pode fechar a empresa, não pode dar baixa. Beleza, indeniza ele pelo 497 a 499, aplicado aqui analogicamente, óbvio, da CLT. Acabou. Então tem jeito para resolver tudo. Tá? Agora, não me parece justo eu embutir na costa do empregador esse ônus, né? O cara completou 60 anos, a aposentadoria se tornou definitiva, e aí o cara ter direito a receber o quê? A multa fundiária dos 40%, porque o resto dos direitos todos, em regra, ele vai receber. A liberação do FGTS ele recebe ou não quando se aposenta por invalidez? Recebe. O que ele deixa de receber, em regra, mais pesado, que ele fica de olho, é a multa do FGTS. Agora, eu vou apenar a empresa com isso? Aí não dá, né? Aí já é demais. Não foi a empresa que está rompendo, foi uma questão legal que fala que o contrato, que a aposentadoria se tornou definitiva. Acho que é forçar um pouquinho aí. Mas dá para discutir, né? Ah, não, a empresa quer pedir. Opa, aí é uma outra história. Né? Muita hora nessa calma. Está tudo vigente ainda. E a MP não tocou nesses artigos. Poderia ter tocado? Poderia. Né? A 465 poderia ter tocado. A MP 465, a 665. Perdão, a 665 poderia ter tocado, não tocou. Então, está tudo igual. Tá? Os conceitos elementares não mudam. Pessoal, obrigado pela presença de obrigado. vocês. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu.